Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Share out there for 20 others. Behold the King! Behold the King! Behold the King! Quando ele vai falar do povo que está no meio dos corruptos, aí ele vai falar que mesmo assim eles têm que manter a postura deles, porque se ao contrário eles tinham que ser tirados da terra, se fosse para ter sair do meio daquele povo assim de uma vez mesmo, eles tinham que ter sido tirados da terra, porque enquanto estiver na terra vai estar perto das pessoas que... Então, mas desculpa, mas assim, não tem como o crente usar isso como desculpa para não viver uma vida... Não tem como, né? Não viver uma vida assim, né? De lutar, né? Lutar para ser íntegro diante de Deus. Porque nós, na nossa essência nós somos pecadores, né? Então, é lutar. Verdade. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu santo e poderoso nome neste momento, Deus querido. O Senhor vem estender sobre nós e tuas mãos de poder e graça, misericórdia, perdoando os nossos pecados, transgressões. Deus, Senhor, venha tomar as nossas vidas neste momento, Senhor, no encerramento desse estudo de teologia, onde temos falado sobre a pessoa de Cristo, meu Pai. Venha abençoar a vida de Carlos, a sua casa, a sua família, toda a sua parentela. Abençoa, meu Deus, a vida daqueles que estarão, ó Pai, participando desse estudo, assistindo através dessa live no Facebook, no YouTube. Abençoa cada inscrito, Senhor, em nome de Jesus. Traz a tua bênção, o teu milagre para a vida de cada um, Senhor. Que o Espírito Santo venha nos iluminar, nos direcionar e nos conduzir, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aí dar continuidade à nossa questão sobre, estamos falando sobre cristologia, né? Vimos aí alguns pontos de demandas que surgiram no período dos pais da igreja, como foi que a questão está sendo trabalhada ou até mesmo combatida acerca dos pensamentos que iam surgindo, né, de alguns ramos filosóficos e até mesmo alguns ramos cristãos que não entenderam a questão da humanidade de Cristo, da divindade de Cristo, né? Vimos ali quando eles tinham aquela pendência se Cristo verdadeiramente ele era Deus, se ele deixou de ser Deus quando encarnou, e quando ele encarnou ele tinha as duas naturezas numa pessoa só, se ele é duas pessoas, tinha duas naturezas distintas. Então houve toda essa demanda. E nós vimos o credo que foi no período de Nicéia, que foi elaborado como credo oficial da igreja acerca da pessoa de Cristo, né? E nós vamos terminar o nosso assunto, aí nós vamos continuar aí, ó, a união do divino e do humano, tá? Em Jesus, o autoesvaziamento de Jesus, né? Uma questão que também é muito, assim, incompreendida, né? É uma questão também que precisa ser trabalhada, abordando que toda essa questão da divindade de Jesus, da humanidade de Jesus, que nós vamos estudar, por mais que nós tenhamos o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, nós lemos a Bíblia, temos informações dentro do contexto bíblico, sabemos que as doutrinas que são extraídas dentro dessa verdade, desse contexto, elas saem dali do contexto como uma teoria, tá? Então existem várias teorias, algumas teorias vão ser abordadas aqui, de como é o pensamento acerca desse esvaziamento da pessoa de Cristo, que nós conhecemos no grego como kenosis, né, que vem de kenos, que é esvaziar, tá? Então essa kenosis, ela é trabalhada em várias teorias, tá? E aí a gente vai ao texto sagrado e ali a gente procura compreender, na verdade, a clareza
dessa verdade da encarnação de Cristo, tá? Desse esvaziamento dele, né? Ter que deixar toda a sua glória, né? De ser o divino, assumindo forma humana, mas ele vem assumindo a forma humana ao ponto de padecer como ser humano, né? E ele sofrendo como ser humano, a gente vê ali a humanidade dele ao ponto de a pessoa pensar em si que ele sofreu tanto como ser humano, tanto como ser humano, que ali ele deixou de ser Deus. Mas por quê? Porque os atributos dele não se manifestaram. Então, se nós procurarmos no discorrer da história do Jesus histórico, nós vamos ver algumas manifestações, né, alguns milagres que são realizados pelo Jesus histórico no período dos apóstolos. Como, né, eu disse, os apóstolos eles tiveram esse contato com o Jesus histórico, tá? E o Jesus da fé nos é apresentado pelo apóstolo Paulo nas suas epístolas e a partir do livro de Atos. Porque Jesus ali, a partir do livro de Atos, na sua assunção, ele não se apresenta mais como o Jesus histórico, ele não se apresenta mais como aquele Jesus que vai ficar andando na terra, andando de barquinho, pegando jumentinho, não. Agora ele está glorificado, agora ele se manifesta como Jesus divino. Então é por isso que o apóstolo Paulo é que trabalhou essa questão do Jesus divino. Os discípulos trabalharam a questão do Jesus histórico, o Mashiach. Tanto é que hoje o judaísmo, a parte ortodoxa do judaísmo messiânico, eles trabalham essa questão também com o Jesus histórico, tá? Eles acreditam no poderio do Jesus divino, mas eles olham para o fato também do Jesus histórico. Tanto é que alguns ainda ortodoxos, eles estão esperando ainda o Mashiach, tá? E a visão que os judeus messiânicos, o judaísmo messiânico tem do Jesus que vai se manifestar novamente, ele tem uma visão, dentro da nossa visão escatológica cristã, a visão escatológica do judaísmo messiânico, ela tem um paralelismo com a nossa visão cristã, mas ela ainda está enraizada naquele Jesus histórico. E alguns pontos, vou colocar dentro desse termo apocalíptico, né? Vamos usar assim esse termo apocalíptico. Alguns pontos apocalípticos, questão de fim do mundo, não são vistos pelo judaísmo messiânico da forma que o cristianismo vê. Tá? Então são questões que a gente não desabona, um pensamento não desabona o outro. É a forma como essas teorias são vistas dentro da religião. Então a questão aqui do Jesus histórico é a mesma coisa, essa questão da kenosis, tá? O judaísmo messiânico ele compreende essa visão, mas de uma forma diferente. Então nós vamos ver algumas teorias aqui acerca desse esvaziamento, dessa manifestação dessa kenosis, dessa aplicação da kenosis na pessoa do Mashiach. Abordaremos 5 teorias diferentes sobre o modo como ocorreu a encarnação e a condição em que Jesus viveu neste mundo. Tais teorias defendem, apesar de divergentes, têm as suas diferenças, que Jesus, para tornar-se um homem, precisou renunciar ou esvaziar-se de alguns privilégios de sua divindade. Tá? Então ele precisou, para cumprir isso, ele não podia assumir uma forma humana sendo um Deus onipotente. O corpo humano não aguentaria, né? Então foi preciso Deus trabalhar essa questão da sua manifestação em carne. Olha, a kenosis. As teorias que tratam do momento em que Jesus deixou os céus, veio à terra como homem e precisou renunciar a alguns privilégios de sua divindade, são chamadas de kenóticas, do grego keno, esvaziar. Teólogos Tomásio e Delitz, na Alemanha, de 1860 a 1880, David na Escócia, e Klusberg nos Estados Unidos em 1890, 1910, e ali nós temos Quinn Grander, Millard Eriks, Louis Berkowitz. Então esses são teólogos que eles elaboraram
algumas teorias acerca da kenosis, da manifestação ou do esvaziamento do divino para assumir a forma humana. A kenosis. Os primeiros são de linha liberal, isto é, nem sempre levam em consideração o texto bíblico e a posição histórica da igreja. Então não é como a igreja entende, não é como a igreja vê, que os liberais vão entender essa questão do esvaziamento, da encarnação. Eles não estão tão preocupados com a consideração do texto bíblico. A posição é mais histórica, ou seja, o Jesus histórico. Como pode um homem, a gente já até abordou esse tipo de fala em aulas passadas, na questão do pensamento grego, sabendo que o período histórico em que está inserido a pessoa do Jesus histórico é um período helenítico. Esse período helenítico é um período em que a cultura grega e a greco-romana, vamos pôr assim, a língua greco-romana, ela está em evidência. Então, a partir desse momento, há uma mudança de cultura ou uma influência cultural, uma influência sociológica, tá? Uma influência religiosa. E o que vai ser incutido desse pensamento? O pensamento grego e o pensamento romano. Então, essa cultura deles dentro da questão religiosa são o panteão grego, o panteão romano, onde as divindades elas não assumem formas humanas, mas quando eles vêm à Terra, eles vêm para participar com os seres humanos, e aí surge, dentro dos mitos romanos e gregos, aí surgem os semideuses, ou seja, são filhos de deuses com humanos. Aí nós temos aquela história de Hércules, nós temos a história do Kratos. Então tem esses personagens aí que são seres, filhos de homem com deuses. Então aí surge, e aí por isso que eles não, às vezes essa linha liberal, eles têm essa dificuldade dessa consideração do texto bíblico por causa dessa influência cultural, tá? Os outros são conservadores que defendem a verdadeira doutrina de Cristo, baseados nas Escrituras, e apoiam a posição doutrinária defendida historicamente pela Igreja. O texto base para a discussão é Filipenses capítulo 2, verso 5 e verso 7. Lê para nós aí. Filipenses 2, 5, 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esse é o texto base, que traz a explicação dessa manifestação do Deus, que sendo todo poderoso, esvaziou-se e assumiu a forma humana, que nós conhecemos como kenosis, Então a primeira teoria, Jesus teria se esvaziado de metade de seus atributos divinos para se encarnar. Na segunda teoria, ele encarnou sem nenhum de seus atributos. Na terceira teoria, Jesus não renunciou a seus atributos, mas os limitou na terra. Na quarta teoria, Jesus não renunciou à sua divindade e sua humanidade era apenas um disfarce, não era real. A quinta teoria, Jesus, ao se tornar homem, permaneceu sendo Deus com todos os seus atributos. E aí cabe a gente analisar a vida do Jesus histórico, analisar o Jesus da fé que Paulo apresenta, para a gente entender qual dessas teorias aqui é a que está mais próxima daquilo que a Bíblia ela nos apresenta. Porque vai muito mais além. Por mais que a gente possa achar um ponto plausível, é um ponto de teoria. Porque vai muito mais além, A Escritura ela está além do nosso entendimento. Devido à circunstância linguística
e gramatical que nós não temos como entender na ênfase, na íntegra, o pensamento do leitor e do interlocutor. Então isso nos coloca numa distância, né? Coloca uma lacuna dentro do nosso entendimento que a gente não consegue preencher. A gente então cria o quê? Uma teoria para tentar explicar um pouco daquilo que a gente está, que o próprio texto está se deixando revelar dentro da nossa mente limitada, do nosso período cultural, histórico e religioso. Tá? A teoria do esvaziamento parcial. Tomásio e outros dividiu os atributos de Deus em dois grupos distintos: imanentes, onisciência, onipresença, onipotência, são dispensáveis. Nesta imanência, né, ele descendo, né, essa imanência, a gente já explicou isso aqui, né, em aula passada, de como Deus, dentro dessa kenose, ele veio a nós, como Deus se revelou a nós, a revelação da pessoa de Deus. Ele cumpriu a imanência, ou seja, ele desceu a nós, porque nós não conseguimos ascender a ele, né? Nós não conseguimos entrar na ascendência, ou seja, ir ao céu para entender a mente de Deus, a pessoa de Deus. Então, ele cumpriu a imanência ou condescendência, mas a palavra mais teológica mais usada é imanência. Condescendência é a mesma coisa, mas a mais usada aqui teologicamente é imanente. Imanência. Atributos essenciais: poder absoluto, verdade absoluta, amor absoluto, santidade absoluta, são indispensáveis. Então, se nós procurarmos no Jesus histórico, nós vamos ver coisas absurdas que aos homens não é possível ser realizado. É o que deixava, às vezes, as turmas perplexas, né? Os religiosos da época perplexos com a tamanha autoridade, a tamanha da autoridade, do poder que emanava do mestre, que eles até quem o seguia perguntavam: mas quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedece. Então essas ações desse Jesus histórico vai revelando a sua onipotência, vai revelando a sua onisciência, né? Olha, eu te vi quando o Filipe te chamou. Como que o senhor me viu? Né? Então, esses tipos de ações dentro no Jesus histórico vai nos arremetendo aos seus atributos, tá? Vai nos arremetendo aos seus atributos. Então, o seu poder absoluto, o amor absoluto, santidade absoluta são dispensáveis. Na encarnação, Jesus teria se esvaziado os seus atributos imanentes e retido os atributos essenciais. David Forrest declara que Cristo tinha um conhecimento amplo e profundo, mas não era onisciente, onipotente e nem onipresente. Né? Então aí era a forma com que esse teólogo entendia. A teoria do esvaziamento parcial, essa teoria compromete a divindade de Jesus. Como Deus, Jesus possuía todos os seus atributos, qualidades inerentes de um ser, para tornar-se um homem. Jesus, quando esteve na terra, não era plenamente Deus, mas sim algo como um semideus. Então o pensamento dele é dentro daquele pensamento que eu expliquei. Por causa da cultura, né, que ele está inserido, o Jesus histórico está inserido, da cultura grega e da cultura romana, dos seus panteões. Então eles enxergam dentro disso aí Jesus como um semideus, não como um Deus total. Então é aquele filho de Deus, como Hércules, como o Kratos, como outros aí, né, que aparece dentro das fábulas gregas. Tanto em Mateus 8,27 quanto em João 2,25 se vê claramente que Jesus possuía todos os seus atributos divinos e que em nenhum momento os renuncia para se tornar um homem. Lê aí João 2,25. E não necessitava de que alguém testificasse do homem
porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele já conhece o interior do homem. Só Deus pode conhecer o interior do homem, tá? Só Ele. Então aqui nós vemos uma manifestação do atributo da onisciência dele, de conhecer a profundidade, tá? Então aí essa teoria aí, essa teoria do esvaziamento parcial, ela anula essa divindade de Jesus Cristo. A teoria do esvaziamento total é a teoria da renúncia de todos os atributos. Godet e Clark sustentam um suicídio divino. Jesus esvaziara-se de todos os seus atributos para se tornar apenas um homem. A consciência eterna gradualmente seria recuperada aos poucos até novamente alcançar a plenitude divina após a ressurreição. Então, para eles, ele deixou de ser totalmente Deus, e isso ele perdeu, se esvaziou de todos esses atributos, ou seja, ele matou Deus na pessoa dele, e à medida que ele ia conhecendo as coisas iam ocorrendo, esses milagres que ele ia fazendo, ele ia começar se tornando divino, como se fosse um subir de degrau, né? Cada degrau que ele subia, ele recebia uma parte melhor de ser um divino. Teoria difícil. O Messias apenas seria um homem comum, cheio do Espírito Santo. Jesus não era Deus quando esteve aqui na terra. Não poderia ser adorado, né? Dentro do pensamento deles, se isso fosse mesmo, então Jesus não poderia ser adorado. Nós temos Mateus 2:2. Não poderia perdoar pecados, Mateus 9:2. Não poderia ser igual à deidade, João 10:30. Não poderia morrer pelos nossos pecados, João 19:35-37. Sendo apenas um homem, seria considerado um mentiroso e fanático. Se Jesus tivesse renunciado à sua divindade ao encarnar-se, jamais poderia salvar a humanidade. Então, estes textos nos provam que Jesus ele não cometeu esse suicídio espiritual, como diz a teoria ali do esvaziamento total, que ele deixou de ser Deus e foi paulatinamente se tornando. Então, tudo isso aqui, se ele verdadeiramente não fosse Deus, ele não conseguiria realizar todas essas obras aqui em favor do ser humano. Então, esse é um texto de refutação, né? Teoria da limitação. Eberhard defende que Cristo, ao se encarnar, teve seus atributos limitados. A teoria do esvaziamento de privilégio. Russell, Shedd, Strong, Thyssen e Granden. Teoria de privilégios. Torna a dar-me a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. Outro privilégio, o do exercício independente dos seus atributos divinos. Teoria do esvaziamento de privilégios. Cristo se subordinou ao Pai e ao Espírito Santo como servo de Javé. Não poderia abusar de todos os atributos divinos na terra, senão como seria semelhante aos homens em tudo, ele se autolimitou para viver como homem na terra. Enfim. Então essa teoria, ela mostra que Cristo, ele vai cumprir essa kenosis, mas ele está com seus atributos em atividade, né? Então o Shedd, o Strong, aquele outro cidadão que eu esqueci o nome, eles vão trabalhar em seus materiais essa questão desse esvaziamento ou desse privilégio. Ou seja, não é privilégio que Deus privilegiou apenas, porque ele era o próprio Deus. Então ele tinha que cumprir como Deus o que cabia ser a hora de ele agir como Deus, estando subordinado ao Pai. Por quê? Porque ele está na dispensação dele, né? Nós estudamos sobre dispensação do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
nós abordamos esses assuntos aqui, então ele precisa cumprir tudo dentro da sua dispensação como filho. Ele vem manifestar essa dispensação como filho do homem. Então, por isso, as ações, a dependência dele está debaixo da unção do Espírito e da graça do Pai. Então, essa unidade da Trindade faz com que Jesus ele assuma a forma humana, cumpra o ministério, cumpra todas as profecias acerca da sua pessoa, e assim ele vai ser jubilado, vamos dizer assim, né? Será que posso colocar dentro desse termo? Ele vai ser coroado, né? Tem lá, quando ele diz, né? Coroa com a glória, quanto tinha antes do mundo existir. Ele, na verdade, ele não deixou, ele não perdeu essa glória. É a kenosis. Ele se esvaziou, né? Ele precisou assumir a forma humana, mesmo tendo a autoridade, né? Ele mesmo falou quando foi prender, né? Não sabia você que eu tenho autoridade para orar aqui, meu Pai enviar 12 legiões de anjos? Então ele ainda tem essa autoridade, mas ele não abusou desse privilégio dele,